Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para cumprir mais uma promessa e hoje nós vamos trazer o segundo vídeo de 123 Slaughter Me Street. Bom pessoas, vai fazer realmente, ou pelo menos quase perto de 2 anos que eu lancei o primeiro vídeo da história e também trazendo mais alguns detalhes do que está acontecendo nesse universo. Mas agora eu vou continuar e a gente tem mais algumas coisas para poder conversar e vamos finalmente para o segundo jogo que a galera tanto tá pedindo aqui no canal. Então pessoas, antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim, pessoas, dão um enorme trabalho, estamos trazendo aí todos os dias aqui. Então, pessoas, por favor, deixa um gostei para dar uma força pro nosso trabalho. Também se inscreve que todo dia às 6 da tarde vai ter um vídeo de história ou explicando alguma coisa que vocês gostariam de ver. E já pode deixar nos comentários os próximos jogos ou coisas loucas que tem na internet que vocês gostariam de ver por aqui. Então vamos lá, pessoas, sente-se, acomode-se, pois hoje vou finalmente cumprir essa promessa de trazer o 123 Slaughter Me Street. Antes da gente continuar, eu quero trazer para vocês algumas informações, né, pra gente poder situar melhor o que tá acontecendo. Primeiro, o segundo jogo, ele é um prequel, ou seja, ele se passa antes do primeiro jogo. Ou seja, tem um vídeo que eu trouxe de 123 lá 2 anos atrás, que você pode ver depois desse, que não tem problema nenhum, mas tem algumas coisas naquele vídeo que servem para entender o que tá rolando aqui. Então eu vou tentar resumir em algumas partes para vocês não ficarem confusos. Mas vocês podem ver isso aqui depois, né, o vídeo, né, do primeiro jogo, depois desse vídeo aqui, que aí não tem problema, que vai fazer sentido pela cronologia da história. Então, o segundo jogo se passa antes do primeiro. Isso porque os eventos que estão descritos aqui neste jogo vai realmente trazer algumas explicações base do que rolou pro primeiro. É aquela coisinha parecida com Five Nights at Freddy's, né? Lançou o primeiro jogo e teve que lançar o 2, teve que lançar uns antes e lança meio que um perdido aqui e ali pra vocês entenderem melhor a história. E o 123 praticamente fez a mesma coisa, mas ainda bem que são poucos jogos. Enfim, piadas à parte, quero falar pra vocês o que tá rolando nesse jogo aqui. Logo no começo a gente tem como se fosse um cara e ele tá fazendo alguns bonecos como se fossem, sabe, essas marionetes, essas puppets, melhor dizendo, né? Esses bonecões, muitos dos bem divertidos e legais para crianças se entreterem. E aí ele é um criador desses bonecos e tudo mais, mas aparentemente ele ficou meio doido quando a filha dele entra na sala. E aí tem algumas explicações que eu já vou entregar para vocês durante também, vocês vão ver na gameplay aí de fundo. Mas o cara que nós estamos controlando é o Tim Damson. Tim Damson vai fazer paralelo com Tim Henson. Tim Henson, só para caso vocês não saibam quem é o nome do criador da Vila Sésamo, tanto que o Slaughter Me Street vai fazer uma piada com Sesame Street, né, que é para fazer essa piadinha, aquela coisa toda, né? E aí um cara lá é o Tim Henson, que seria o bom, e aqui é o Tim Damson, que é o cara ruim. O Tim Damson, na hora que ele vê a filha dele, se vocês perceberem, tem uma imagem e tem um bicho meio diferente, meio estranho, aparecendo ali no fundo. Ele não é exatamente uma das criações do Tim Damson, mas tá na mente dele, pra ele fazer esse bicho, né, pelo menos criar ele de alguma forma. Mas esse bicho, pela série toda, ele tem um nome chamado The Nightmare. O The Nightmare, ele é como se fosse uma entidade que vai representar a maldade do Tim Damson, sabe, ali meio que colocada ao vivo, colocada, né, para as pessoas e tudo mais. Que nem eu falei no primeiro vídeo, o jogo em si, tanto o primeiro quanto o segundo, vai ter umas pitadas de Silent Hill, que é basicamente os inimigos, né, ou as coisas que vão vir para cima da gente, são reflexo, sabe, do pesadelo, são reflexo das coisas ruins que o cara fez. E aí acontece, o Tim Damson, ele na hora que ele tá criando aqueles bonecos, ele tava todo animado fazendo, ele vê a filha e aí começa a ficar atacado. Tudo isso é explicado e eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. O Tim Damson, ele foi responsável por criar o Fogel Friends, seria esses 3 personagens, e ele fez uma tecnologia bem interessante com eles, onde eles podem ser utilizados tanto uma versão animatrônica, quanto um negócio para poder entrar dentro deles e poder entreter a criança, sabe, com pessoas dentro deles e tal. Sabe, como se fosse a ideia do Springbone e também do Fredbear lá no FNAF 4, onde as pessoas poderiam utilizar a roupa para poder andar pelo lugar, mas também era utilizado o modo palco, onde os bichos ficavam andando, né,
né? Ficavam ali mexendo automaticamente sem precisar de alguém dentro. E na criação do Fogel Friends, ele acabou fazendo 3 personagens, que é o The Follower, que se chama Wolof, Greeter, que é Ygritte, e Hunter, que é Henry. Os 3 eles seriam os grandes amigos da garotada, passariam por grandes aventuras. E que nem eu falei pra vocês, a casa dele e a parte, vamos pôr assim, onde ele trabalha, é praticamente um do lado do outro. Porque quando a gente tá jogando o 1, 2, 3 Slaughter Me Street, a gente vai ver que nesse segundo jogo tem como se fosse uma parte onde ele tava criando esses bonecos. Ele era um cara bem aficionado por esses bonecos e sabe, por essas criações que ele acabou fazendo, mas o negócio no meio que não estava dando tão certo assim. Não é tão falado, mas é implícito que o show dele de criança, aquela coisa toda, sabe, pra alegrar a molecada, não estava dando certo. E aí talvez a TV, né, que ele acabou, sabe, tendo contrato com eles pra poder fazer esses desenhos pra eles, pode ter sido encerrado ou estava perto de ser encerrado. Meio que os negócios não estavam indo tão bem assim. Ele pode ter feito esses bichos e serem tão, sabe, criativos e tentando ser amigáveis pras crianças, mas as responsabilidades da vida e também aquela coisa desse contrato que ele acabou sendo aprisionado nele, sabe, tentando fazer aquelas coisas, os desenhos, meio que deixou ele cada vez mais perturbado das ideias. Fora que também o peso do negócio não estar dando certo. Os números caindo, o negócio ficando cada vez mais esquecido pela mente das crianças, e também as crianças tinham tanto quanto de medo vendo esses bichos. Então, tipo assim, eles eram bichos bem tecnológicos e bem legais, mas ao mesmo tempo, era tipo assim, as crianças estavam interessadas em outras coisas e não nas criações dele. Toda essa pressão e toda essa coisa de estar falhando e de fracassando, vendo as coisas indo por água abaixo, ele acabou meio que tentando fazer um novo personagem, mas o que acabou saindo na cabeça dele foi o The Nightmare. The Nightmare é a representação das coisas ruins e das coisas más que o Tim Denson acabou fazendo, mas é também as vozes na cabeça dele falando pra ele fazer as coisas. É como se fosse aquela coisa de psicopata, aquela coisa, sabe, de um cara louco, ouvindo coisas na cabeça dele pra ele fazer, e ele acabou, sabe, seguindo essa voz. E aí a filhinha dele tá indo lá toda inocente, sabe, querendo conversar com o pai dela, querendo ver o que aconteceu, sabe? Ai, papai, você tá fazendo esses brinquedos de novo. E aí corta e vamos para o jogo. E aí corta numa cena meio complicada, mas eu tenho que fazer meio que essa ponte pra explicar pra vocês mais algumas coisas. Antes nós vimos para o plot twist. Por mais que esteja meio óbvio o que tá acontecendo, mas vamos lá, vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Nisso a gente vai estar andando pela casa, sabe? Tem uma mecânica bem estranha e também é meio que parte da gameplay, mas também a gente tá sabendo agora que os criadores do jogo, eles estão falando ou conversando, fazendo alguma coisa para representar essa história. Então logo de cara a gente tem como se fosse um tutorial, onde a gente vai ter que se esconder na parte azul, e aí vai ter que preencher essa parte azul como se fosse de segurança, e aí depois aquela parte, né, que a gente tava azul, fica verde, onde a gente pode tentar se esconder ali sem problema nenhum. Preenchendo a barra azul, a gente consegue depois ir para a próxima parte. Essa parte que a gente tava jogando agora se chama Hide, e aí depois a gente vai pro Seek, que é brincando de esconde-esconde. E aí temos que achar uma parte, né, meio rosa assim, que tá dentro da casa. E aí quando a gente consegue achar, a porta da saída é liberada e a gente volta, né, pra esse loop por mais alguns dias. Isso vai representar basicamente as tentativas e dos dias serem praticamente os mesmos na vida do Tim Denson. Então a gente tá controlando ele no jogo praticamente. E ele tá passando por essas loucuras, sabe? De ficar criando, de ficar vendo o que pode estar acontecendo e que pode estar incomodando ele. Vai os dias passando, as coisas vão acontecendo, tipo, as luzes vão apagando, as coisas vão acontecendo atacadas durante a casa, e vai também aparecendo alguns bichos que eu tenho que falar pra vocês. O primeiro deles é o Stalker, que é como se fosse uma representação da Ygritte, né? Que é a The Greeter do primeiro jogo. E aqui tá aparecendo como se fosse uma maneira mais estranha da que é a criação dele que ele fez. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que esses manequins, né, os puppets, melhor dizendo, que ele tá criando, eles não andam pela casa, né? O que tá andando é a versão Nightmare deles, mas até as criações deles, que tá cheia de sangue, também tá andando por ali, sabe? Fazendo algumas coisas, aparecendo em alguns lugares meio do estranho. Outros dois bichos que também vão aparecer ali é o The Seeker, que é uma versão Nightmare do The Follower, e também o The Screamer, que é uma versão mais atacada do Henry, ou também conhecido como The Hunter. E ali eles vão, sabe, ficar te perseguindo, andando pra cima e pra baixo, e são essas versões meio atacadas, né,
desses bichos. No meio, às vezes, das fases que você for passando, pode ser que apareça o The Nightmare falando algumas coisas bem das estranhas. É como se fosse tipo, não, nós vamos consumir seu corpo, nós vamos, sabe, você vai pagar pelas coisas que você está fazendo e tudo mais. E aí, então, depois de você completar todos os levels, que são 10, você tem a parte do último level, onde está tudo ensanguentado, sua casa. E aí, a gente tem, ou finalmente, a parte que revela tudo. E nessa parte revela que o Tim Damson, ele não estava aguentando a loucura dele e ele acabou matando a própria filha. Nisso, ele vai então na loucura, onde tá os policiais chegando, talvez os vizinhos ou alguém acabou escutando as coisas que ele acabou fazendo ali, né, as loucuras durante todos os dias. Ele vai então pra parte do estúdio que tá colada, sabe, onde ele fazia as apresentações, onde ele fazia as coisas com os bonecos. E aí então ele entra dentro desse lugar e aí a gente tem o plot twist. Meio que agora tá dando uma coisa implícita falando pra vocês que o criminoso que rolou todas aquelas cagadas e ele ter andado, que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, quem cometeu tudo isso foi o Tim Damson. O Tim Damson que acabou fazendo outras coisas ruins além do que ele fez com a própria filha. Ele também pode ser o cara que acabou fazendo as coisas ruins, sabe? Sendo o cara que arrombou o lugar, acabou matando o cachorro, matando o policial e até uma criança que ele acabou entrando numa casa. Meio que a entidade The Nightmare acabou consumindo a cabeça dele, que seria a representação da psicopatia, das coisas loucas que ele acabava imaginando. Nisso, ele tenta voltar pro estúdio e ele acaba morrendo na queda. E na queda, ele acaba vindo para um outro pesadelo com os bichos que ele acabou criando. E nisso a gente tem tudo o Slaughter Street 1, onde vai passar aquelas coisas terríveis, sabe? Dos bichos vindo para cima dele a todo momento. Bom, pessoas, isso é praticamente fechando a história de 1, 2, 3 Slaughter Street. Eu sei que tem mais algumas coisas, como um canal no YouTube, que os caras estão fazendo alguns outros detalhes, colocando mais, sabe? Vamos pôr assim, tempero e mais um pouco de carne, esticando mais um pouco dessa história. E também tem a parte do retrô, que eu já meio que somei algumas coisas que a gente descobriu naqueles jogos aqui também pra vocês verem. Sabe, ó, tudo que tá acontecendo, tudo que rolou aqui. O grande plot twist é basicamente a gente descobrir que o tal do criminoso do primeiro jogo, que é um cara totalmente atacado, totalmente ruim, é o Tim Damson, é o cara que acabou criando esses bonecos, né, e aí acabou fazendo essas coisas ruins com várias outras pessoas. E também quero falar pra vocês que a The Gritter, que aparece ali, sabe, tem aquela coisa, vai cumprimentando, é realmente um paralelo com a filha dele. E aí, então, o policial que ele matou seria um paralelo com The Follower, a filha seria The Gritter, e o cachorro que ele acabou matando também seria o Hunter, deixando meio que uma característica para cada coisa que ele acabou fazendo de ruim, e aí revoltando para cima dele para matar. E tudo isso atormenta ele e leva ele pro mais profundo dos infernos. Tem mais detalhes do primeiro vídeo, pessoas, vocês podem ir lá e também assistir com mais detalhes sobre 1, 2, 3 Slaughter Street. Bom, pessoas, é isso que eu tinha que falar para vocês, esse é todo o resumo. E finalmente promessa cumprida. Muito obrigado por terem assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Pode mandar outras coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver, que a gente traz aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.